Fala rapaziadinha, João de Fai na área, de trazer um novo jogo pra vocês, que pra mim, parceiro, particularmente, esse jogo promete, mesmo sendo o oráculo. Rapaziada, eu vou falar uma parada pra vocês. A gente tá rolando uma onda de preconceito na comunidade, com alguma lógica, né? Na comunidade NFT, que jogo de oráculo não presta. Isso daí não se sustenta. Um oráculo, quando é bem trabalhado, bem desenvolvido, para mim, ainda é uma das melhores formas de manter a economia, principalmente esse oráculo aqui desse jogo, que é um oráculo diferente dos outros. Para mim, é a forma mais correta de você fazer uma economia linear e longínqua aí para um jogo NFT. Mas, João, Quantum Fish era oráculo e acabou. Cryptomates era oráculo e acabou. O Quantum Fish acabou por falta de vergonha na cara dos desenvolvedores. Ponto. O Quantum Fish acabou por falta de vergonha na cara dos desenvolvedores. Os caras simplesmente, nem se fosse um sistema Miracle, que vocês trabalhem com milagre. Não tem como. Se o cara não quer que o jogo sobreviva, o jogo vai morrer. E o Abissal, aquele animal, não quis que o jogo continuasse. E o jogo morreu. Mas vamos parar de falar coisa ruim. E o CryptoMines foi uma onda de FUD daquele jogo, Diego Aguiar, que não teve lógica, né? Lá foi ridículo. E os bons de alface tudo soltaram, porque o cara falou que o token ia cair e ele manipulou o mercadinho de um jogo. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, até para quem não curte o oráculo, eu entendo. E esse oráculo aqui é diferente. E eu vou mostrar para vocês no white paper. E ele vem para proteger seu capital, proteger seu investimento. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo basicamente é um jogo de bruxos aí que você vai mintar seu bruxo e vai mintar seu cetro, e cada bruxo tem uma raridade de 1 estrela até 5, e cada estrela equivale a um slot, ou seja, um espaço que você vai poder botar um cetro. E a mesma coisa acontece com o cetro, tem nível de raridade de 1 até 5, e quanto maior o nível de raridade, mais poder de pesquisa o cetro dá. Com esse poder de pesquisa você vai poder fazer as poções que você vai poder trocar pelo token do jogo. Vamos ver isso daqui no white paper aqui rapidinho. Uma coisa, vocês estão vendo aqui, ó, que a pré-venda vai começar em 1 dia e 6 horas e 4 minutos. Eu tenho o link da whitelist, vou deixar aí na descrição com minha referência, se vocês puderem me ajudar, pô, show de bola. Se vocês não quiserem me ajudar, foda-se os João. Então vocês vêm aqui em Join Whitelist e o João se fode aqui sozinho, mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos começar aqui na introdução. Isso daqui é o mesmo blá blá blá, né? Que é um jogo que roda na Binance Smart Chain, que é regido pelo oráculo e não altera as recompensas. Eu não vou dar uma lida que é muito grande porque eu vou falar com vocês mais na frente, mas isso daqui é muito bom. O oráculo e não altera as recompensas. Então isso daqui já é um resumo, mas mais pra frente eu vou falar mais certo pra vocês. A história, vou resumir pra vocês também, rapaziada. A história é que o mundo estava acabando, o mundo lá do jogo estava acabando, e eles querem dinheiro, querem que a gente dê dinheiro para fazer os heróis para salvar o mundo, né? No caso, os bruxos. Harry Potter, essas porra aí para salvar o mundo, e cada um vai ter sua varinha lá, o cetro, para você salvar o mundo. Tu quer salvar o mundo? De graça eu não quero, só que aqueles dizem que vai pagar, então eu vou em frente, ó. Isso daqui é o principal, ó. Se for assim, vá em frente, lute ao nosso lado e nos ajude a preparar poções suficientes para abastecer nossos exércitos. Aqui até que eu não estava muito interessado não, mas aqui, ó. Nós o recompensaremos com moedas de ouro Oracle. Aí o pai já ficou interessado. Aí o pai já, opa. Então aí tem uma coisa bacana aí. Então vamos lá. Essa daqui é a primeira parte do meet que eu falei para vocês dos bruxos. Basicamente a gente vai mintar os bruxos daquela forma que eu expliquei para vocês, que um bruxo é composto de uma única propriedade imutável, que são os slots, ou seja, os espaços. Quando o novo bruxo é cunhado, o número de slots variando entre 1 a 5 é selecionado com base na seguinte distribuição de probabilidade estatística: 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, cada uma equivale a um slot.
Então, de uma estrela 30%, de duas estrelas 30%, três estrelas 20%, quatro estrelas 10% e cinco estrelas 10%. Isso daqui é sorte, né, irmão? Se você tiver aquele dia que você está a bundinha apontada para Júpiter, pum, você vai pegar aqui, ó, 5 estrelas, pum, 10% de chance. Caralho, olha, 5 estrelas eu tirei aqui, rapaz. No primeiro, 10% de chance. Eu vou abrir umas 5. Eu vou tirar 5 comuns aqui, ó. 5 uma estrela, porque eu sou azarado. A cunhagem de cada um vai ser 30 doletas aí para tu cunhar, né? Para você abrir um mago, vai ser 30 doletas, pra você abrir um bruxo. Sendo 5 doletas BNB, para trazer liquidez para o token, e 25 doletas na moeda do jogo, que irão diretamente para o de rewards, né? E além disso, as wizards poderiam ser colher. Tá. Certo, vamos lá para os setos. Aqui é uma parte bastante importante também, né? Os setos são NFTs que teremos que minerar para criar nossos cobres, adicionando aos nossos wizards. Então, um bruxinho e um cetro igual um cobre. Os setos têm duas propriedades importantes, nível e raridade. Encontramos 5 níveis e 4 raridades. Esses dois fatores nos fornecerão capacidade de pesquisa, o RC, que é o que, na verdade, a gente quer. Quanto mais RC, mais dinheirinho vai dar pra gente e a gente vai ajudar a salvar o mundo aí de Oracle. E como é calculada a capacidade de pesquisa do seto? É assim, rapaziada, eu não vou ler porque é chato ficar lendo isso aqui, mas é basicamente aquele mesmo esquema. Mais raro, igual menos chance, então pai vai abrir esse daqui, né, que é 37% de chance. Aqui eu não entendi, o 1 estrela tem 13% de chance. O 3 estrelas tem 37% de chance. Eu não sei se é errado ou se eles querem que o pai aqui consiga alguma coisa boa, só que tá arriscado eu pegar esse aqui, 13%, toma babaca, pum, 1 estrela pra tu. Porque do jeito que eu tenho sorte, desse jeitão aí mesmo. Mas é aquele mesmo esquema, quanto mais estrelas, mais capacidade de pesquisa ele vai dar, né? Ou seja, mais dinheiro nós vamos tirar. A probabilidade de ter um RC para estrear no seto deve ser estará. Aqui é mais uma coisa. 20 doleta de novo pra gente mintar um cetro. Então é 20 doleta do bucho e mais 20 doleta do cetro. Então totaliza em 40 moedas pra gente entrar no jogo, por enquanto. Os setos de poder só podem ser equipados ou removidos de mago quando estiverem usando o cristal de poder. Ou seja, tem mais isso aí, ó. Cristais de energia são utilizados para evitar que o preço do token entre em colapso. Ajuda a preencher o reservatório de liquidez e ajuda a dar melhor recompensa. Eles custarão $1 por cetro por dia. Ou seja, se tiver 2 cetros, quiser colocar 7 dias, então se você tem um cetro, igual $1, para você tem que ter um cristal desse de $1. Então, se você tiver 2 cetros por dia, isso daqui é por dia. Se você tiver 2 cetros, então $2 por dia. Esse aqui é meio pecado, né? Isso aqui é uma forma de queimar token, queimar dinheiro, na verdade. Mas realmente tem que ter, né? Porque senão fica uma parada insustentável. Vamos lá, Cobbins. Cobbins são combinações de magos e cetros. A rapaz já falou isso, né? Eles são ativos mais importantes. Pois o poder, a capacidade de pesquisa de um Cobbin que determina o nível que você pode pesquisar. Isso aí de boa. Você pode ter no máximo 10 magos, né? 10 bruxos. E se você tiver sorte de ter 10 bruxos de raridade 5, você pode ter 50 covers, né? 50 setos equipados e magos. Isso aí é até quase aquela bundinha virada pra lua, né? Como eu falei. E pra dissolver um cover, né? Também precisa do aquele poder de cristal. De boa. Esse daqui é o que a gente já tinha lido. Fazer poções. Agora isso daqui é a parte do dinheiro, meu parceiro. Como posso criar poções e ganhar dinheiro? Você pode ter um cofre consistindo de pelo menos um mago e um cetro para pesquisar novas poções. Aquilo que eu te falei, tem que ter um mago e um cetro no mínimo. A raridade de seu cetro determina essa capacidade de pesquisa. Então, quanto mais raro for seu cetro, mais capacidade de pesquisa você vai ter. Só que se você tiver um magozinho 5 estrelas, você vai poder equipar 5 cetros. Então, vale mais a pena. Quando deixa uma investigação iniciada, uma taxa de
10% da taxa de sucesso de 100% de uma poção deve ser paga em forma de BNB. Para que isso aqui é mais uma queiminha de token. Taxa de sucesso. Ao criar uma poção, você tem a possibilidade de selecionar a taxa de sucesso ou falha que deseja ter. Quanto menor a probabilidade de sucesso, maior será a recompensa possível. Isso é óbvio. Quanto menor você jogar ali a taxa de sucesso, né, maior recompensa você vai ganhar. Isso foi aquela velha ditado de quem não arrisca no petisca. Né? No Oracle, vamos implementar uma mecânica muito diferenciadora em relação aos outros jogos. Lá vem coisa diferente rapaziada, segundo eles. Com base no teorema matemático da convergência de probabilidade. Caralho, isso aí o pai não sabe não, hein? O pai é formado em direito. Matemática eu tô fora. Sabemos que ao mesmo colocar 70% dá 10 de dólares e colocar 100% dá 7. Sim, óbvio. Não, os caras aqui são, além de desenvolvedores, os caras são matemáticos. Bom, se vocês quiserem ler isso daqui, vocês podem ler, mas eu não vou me aprofundar nisso daqui não. Tá me parecendo um blá blá blá. Vamos ao que interessa aqui na reivindicação de recompensas. Essa é a parte que eu queria chegar. Essa aqui é a parte muito boa. Vamos lá. Reivindicação de recompensas. Reclamar com o Oracle. Em primeiro lugar, percebemos que não faz sentido, olha lá, ganhar 400 dólares no token se em 2 semanas, quando ele for retirado, esses tokens valerem 20. Mano, é aí, pô. É aí que tá, pô. É aí que tá. Eu fazia lá no Quantifish 700 reais por dia. 700 reais por dia, segundo o token do dia. Quando eu ia sacar aqueles 700 reais que eu fiz no dia 1, já tava valendo 20 reais. Aí não existe, pô. E é isso aí que os caras ajeitaram. Portanto, além de aplicar o oráculo para a criação de poções, nós iremos também aplicá-lo ao claim de token. Ou seja, se o jogador ganha, por exemplo, 100 dólares criando uma poção no primeiro dia, ele ainda terá 100 dólares no 14º dia. Porra, tá aí, cara. Tá aí. Dessa forma, incentivamos a manutenção do token dentro da carteira interna do jogo e também possibilitamos aos jogadores fazerem seus próprios cálculos a longo prazo. É aí que tá. Deve-se notar que isso também beneficia o aumento de preço simbólico por razões óbvias. É isso, mano. Tá aí. Isso aí é o oráculo de verdade, entendeu, rapaziada? Você vai poder retirar o seu ganho em dólar, eles vão dolarizar seu token no primeiro dia para valer a mesma coisa no dia que você for sacar, mano. Isso é perfeito. Taxa de retirada antecipada. Há uma taxa de retirada antecipada de 40% da reivindicação de recompensa. Oráculo, isso é normal. Essa taxa será reduzida em 2% assim que a primeira poção for feita. E assim por diante até chegar a 0%. Pelo menos zera. Pelo menos aqui vai zerar. Vai zerar a taxa, então menos pior. Mas, pô, vai demorar, mano. 40 por 2. Pô, mano, vai demorar um tempinho, tá? Vai demorar um tempinho pra gente pegar esse dinheiro aí. Mas, fazer o quê? Assim tem que ser, porque no Quantifish, por exemplo, era 75%, mas caía 5% por dia, né? Até que não vai demorar tanto, não. E tem, rapaziada, tem que ter essa taxazinha, tem que ter, não vai ter jeito. E vamos aqui pro que interessa também, distribuição do token. Vamos ver quanto é safado e não pegar dinheiro. 60% de recompensa do jogo, tá? O abastecimento total aí, o supply, vai ser de 5 milhões. A recompensa do jogo vai ser 3 milhões. É um bom desenvolvimento. 7% para o desenvolvimento, 2,20% para o marketing, 12,80 para liquidez do jogo e a distribuição tá normal, tá ok. E a pré-venda, né, rapaziada? Como dito, a pré-venda será feita através da plataforma Pink Sale Finance. Você só precisa ter uma carteira BSC. Haverá 2 pré-vendas na mesma semana. Uma pré-venda privada, né, para aqueles rapazes que foram na minha whitelist, vão dar sorte. Os que não foram, eu só lamento.
E a pré-venda, na mesma semana, a pré-venda privada acontecerá dia 23 de dezembro. Entre os dias 24 e 30 ocorrerá a venda pública. Então, pré-venda aí para quem está no meu link da whitelist, dia 23, e para quem quer se fuder, do dia 24 ao dia 30. E é isso, rapaziada. O joguinho aí, pra mim, vai ser um bom jogo. Já tem um contratozinho aqui, ó, dele. O dinheiro que vai deixar a gente rico. Isso daqui é o whitelist deles, que é só, vou deixar o link ali pra vocês aqui, ó. Pra vocês entrarem no meu código. Eu vou estar aqui, ó. Vou botar lá. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Guarda vocês fazendo posição e salvando o mundo com Deus.